Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, hoje a igreja vem nos trazer, no Evangelho de João, capítulo 15, esse texto em que Jesus fala sobre o Espírito da Verdade. Não sei se você que acompanha a liturgia diariamente deve estar prestando atenção nisso, mas desde a semana passada, mais precisamente desde a sexta-feira, sempre na liturgia está vindo textos falando dessa expressão, Espírito da Verdade. Na sexta, o texto falava do Espírito da Verdade. No domingo, falava do Espírito da Verdade. E hoje, fala novamente Espírito da Verdade. Eu fiquei por um tempo assim, quase que tentando evitar esse tema, esse assunto, porque não é fácil fazer uma homilia sobre a verdade. Esse é um dos assuntos talvez mais complexos, tanto na teologia quanto na filosofia. É um assunto que exige de quem está falando um certo domínio. E é um assunto que misteriosamente o próprio Jesus não quis falar. Você se lembra? Quando Jesus foi levado ao palácio de Pilatos, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu. Jesus ficou em silêncio, como que dizendo para Pilatos: eu não vou te responder, você pensa o que você quiser. Então eu fico pensando, por um lado, se nem Jesus quis explicar o que é a verdade, quem sou eu, um reles mortal, para ousar ir além do que Jesus foi? Mas, por outro lado, como nós estamos em um período que dentro da sociologia é chamado de pós-verdade, eu acho que cabe a nós entender um pouquinho o que a Bíblia, o que Jesus quer dizer com essa expressão, Espírito da Verdade. Quando Jesus fala Espírito, você entende que ele está falando do Espírito Santo. Mas por que Jesus associou o Espírito Santo à verdade? Um conceito tão abstrato, um conceito por vezes até tão complexo e que às vezes escapa da nossa compreensão. Por isso então o desafio não é só falar do Espírito Santo, é falar da verdade associada ao Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Mas vamos então começar falando sobre essa palavrinha, Dona Maria, verdade. O que é a verdade? Eu já me acostumei, sempre que eu estou querendo saber o que é uma coisa, eu vou procurar a raiz.
quando você está querendo saber uma palavra, mais do que buscar o significado, o ideal é que você vá na raiz daquela palavra. E você há de compreender, você há de saber que a nossa língua, a língua portuguesa, ela não é uma língua originária, ela é uma língua derivada do latim, que derivou do grego, que derivou do hebraico. Então, para cada uma dessas línguas que nós poderíamos assim chamar línguas raízes, nós temos um conceito de verdade. Por exemplo, no grego, e o grego, você sabe, é o idioma em que a maior parte do Novo Testamento foi escrito. No grego, a palavra verdade se diz aletheia. Tem até um site católico com esse mesmo nome, aletheia, que significa verdade. Quando o grego diz aletheia, o grego está se referindo a algo que não está oculto, a algo que não está escondido. Se você for perguntar, por exemplo, para um grego o que é verdade, ele vai responder: verdade é o que não está escondido. E aí algumas pessoas até questionam o porquê que a igreja é contra associações, sociedades secretas, como por exemplo a maçonaria. Algumas pessoas me perguntam: padre, por que a igreja é contra a maçonaria? Eu digo, porque a maçonaria é uma entidade secreta. Os valores, os princípios, o que acontece lá dentro eles não podem contar. E a igreja, ela vive em cima da verdade. Para a igreja, verdade é o que não está escondido. Esse é o conceito que nós recebemos da palavra grega, aletheia. No latim, a palavra verdade se diz veritas. E no latim, verdade é aquilo que você pode demonstrar com exatidão. Então perceba, o latim dá um passo além do grego. O grego diz que verdade é o que está revelado, é o que não está escondido. O latim diz que verdade não é só o que está revelado, é o que pode ser mostrado, mas com exatidão, com perfeição, com acerto, sem erro. E o hebraico, que é a língua dos judeus, é a língua em que a maior parte do Antigo Testamento foi escrito. No hebraico, a palavra verdade se diz emuná. E olha que bonito, dos três eu acho que o conceito que eu mais gosto é esse. No hebraico, a palavra verdade significa confiança. Verdade é uma afirmação que você pode confiar. Você pode confiar porque aquilo que está dizendo é verdade. Quando eu paro para pensar que Jesus está se referindo ao Espírito da verdade, e quando eu paro para pensar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse para os seus discípulos que ele é a verdade. Jesus inaugurou um novo conceito de verdade. A verdade não é uma coisa, a verdade não é uma palavra, a verdade não é uma afirmação, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E Jesus, então, como verdade, ele se enquadra nesses três conceitos. Veja, no grego, aletheia, verdade é o que está revelado. Jesus é a revelação do amor do Pai. Quando o Pai enviou Jesus ao mundo e ele foi revelado, aí você se lembra lá daquela missa que acontece no dia 6 de janeiro, a Epifania do Senhor, Jesus revelado ao mundo, é o dia de Santos Reis. Ali nós então conhecemos Jesus como a verdade revelada do Pai. Jesus também é a verdade porque, além de ser o amor do Pai, além de ser a manifestação de Deus no mundo, Jesus nos revela o amor do Pai com exatidão. Ele chega a dizer assim: quem me viu, viu o Pai. Então, ao olhar para Jesus, nós vemos não só a figura de um homem, mas nós vemos o próprio Deus.
E por isso então nós dizemos que dentro do conceito de verdade, no latim, veritas, Jesus também se enquadra. Mas o conceito que para mim mais se enquadra e que nós mais poderíamos dizer que combina com Jesus é o conceito hebraico, verdade como confiança. Jesus não só é a verdade, Jesus não só é a revelação do amor do Pai, Jesus não só é a revelação assertiva do amor do Pai, mas Jesus é, acima de tudo, uma revelação, o amor de Deus no qual nós podemos confiar. Veja, meu irmão, em ninguém nesse mundo você pode confiar. Dona Maria diz, Dona Maria ela tem umas tiradas que são engraçadíssimas. Ela diz assim: eu não confio nem nas minhas calças, porque uma hora ela pode rasgar. Eu não confio nem na minha sombra, porque quando é meio-dia ela desaparece. Mas em Jesus você pode confiar. Porque se tem alguém que não falha, é Jesus. E por que Jesus não falha? Porque Jesus é Deus. E Deus não falha. Deus, para ser Deus, ele não pode falhar. Se Deus falhasse, ele deixaria de ser Deus. Porque quem falha é imperfeito. E Deus é perfeito, portanto Deus não pode falhar. E se Jesus é Deus, então Jesus não falha. Se Jesus não falha, então você pode confiar nele. Pode confiar em Jesus. Pode confiar em Jesus sem medo. Pode pegar todas as suas fichas e apostar em Jesus. Às vezes eu vejo pessoas assim confiando em tanta gente que não merece confiança. E aqui eu queria lembrar para você, esse versículo da Bíblia, sozinho ele merece uma homilia. Quem sabe um dia nós vamos fazer uma homilia sobre esse versículo do livro de Provérbios. Maldito o homem que confia no homem. Nós poderíamos então adaptar esse versículo e dizer assim: bendito o homem que confia em Jesus. E aí volta na pergunta: padre, tá, o senhor explicou o que é verdade, o senhor explicou que existe a verdade no grego, existe a verdade no latim, existe a verdade no hebraico, que Jesus ele se enquadra em cada um desses conceitos, mas o senhor não explicou o que significa espírito da verdade. Veja, se para nós a verdade é Jesus, quando ele fala, eu vos mandarei o Espírito da verdade, ele está dizendo, eu mandarei para vocês o Espírito Santo, e esse Espírito Santo conduzirá vocês até mim. A função do Espírito Santo não é outra, além de nos aproximar de Jesus. O Espírito Santo é Deus em nós, nos conduzindo, nos expelindo no caminho de Jesus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, clamar o Espírito Santo não é invocar um outro Deus. Pelo contrário, é invocar o mesmo Deus, a terceira pessoa da Trindade, para que ela nos conduza a Jesus. E aí você me pergunta, mas padre, por que eu preciso do Espírito Santo para ir até Jesus? Porque o próprio Jesus disse, sem fé é impossível ver a Deus. Nós chegamos a Deus através da fé. E a fé é algo espiritual. A fé não tem nada de carnal, a fé não tem nada de material, a fé não tem nada de humano, a fé não tem nada de imanente, a fé é transcendente, a fé está no, poderíamos assim dizer, no metafísico, a fé está além da carne. E sozinhos nós não podemos ter essa experiência. Para ver a Deus, para falar com Deus, para encontrar com Deus e com seu Filho Jesus, que é Espírito, nós precisamos também de estar no Espírito. Então, eu não sei se eu poderia dizer assim, mas o Espírito Santo é como a carruagem que você monta para chegar até Jesus. Ou se você preferir, o Espírito Santo é aquela ponte
que Deus estabeleceu entre você e o céu e que te leva até Jesus. E se o Espírito Santo nos leva até Jesus, e se Jesus é a verdade, então nós podemos chamá-lo Espírito da verdade. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, todas as vezes que estiver com dificuldade de se encontrar com Jesus, possa pedir isso. Que o Espírito Santo venha sobre você. Que o Espírito Santo te leve, te proporcione uma experiência espiritual. E que você se encontre com Jesus não na carne, não na matéria, mas no Espírito. Então, o convite que nós fazemos é para que você hoje deixe o Espírito Santo agir em você e levar você a Jesus. Essa é a missão que Jesus concedeu ao Espírito Santo. Que todo aquele que o recebe possa se aproximar de Cristo. Quero convidar você a orar conosco nesse sentido, pedindo ao Espírito Santo que te leve até Jesus. Vem, Espírito Santo, vem nos conduzir a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida.